Caralho, que cheiro de pica. Caralho, que cheiro de pica. Caralho, que cheiro de pica. Cheiro bom de pica. Caralho, que cheiro de pica. Se eu te falar que tem um cara que adaptou Homero bem melhor do que o Christopher Nolan provavelmente vai fazer agora com a Odisseia, e esse cara fez um filme de luta adolescente do começo dos anos 2000. Não pode ser! E eu não tô louco, eu não tô exagerando. Vem cá que eu vou te mostrar o bagulho. Ixi, quebrando regras, é aquilo que eu falei. É um filme adolescente de luta do começo dos anos 2000. Eu fiz um vídeo meio que falando sobre a história dele e tudo mais. Só que aqui eu vou te apresentar o Aquiles de Orlando. No filme, eles falam sobre essa alegoria do escudo de Aquiles, sobre as figuras cotidianas que estão ali no escudo pintados, mostrando uma alternativa menos gloriosa para a guerra. Só que as simbologias e paralelos não param aí, e até que eles fazem muito bem aqui. De novo, é um filme adolescente. Eles fazem muito, tipo, de uma maneira respeitosa até, e de uma maneira muito bacana. Tá ligado aquele tipo de filme, Cinderela, se fosse nos anos 2000? É tipo isso aqui, com a Odisseia, só que de uma maneira mais suave, né? O que eles já fazem muito bem. Vamos começar com a primeira palavra do grego. Começa a Ilíada. Menis, ou é menin. Eu já vi essas duas palavras, eu não sei qual delas está completamente certa, mas é basicamente uma fúria que cega as pessoas de uma maneira muito forte. Que vai ser o caminho de Aquiles e vai ser o caminho dos dois personagens aqui, o protagonista e o antagonista. Que vocês podem até achar que o herói, o Jake Tyler, o protagonista do filme, seria o maior paralelo com Aquiles, só que na verdade não. Primeiro porque Aquiles não é um herói convencional que a gente conhece, como por exemplo os heróis da Marvel, o Link de The Legend of Zelda, ou seja lá o que for, o Superman, vamos colocar assim, o maior escoteirão que existe. Heróis gregos eram muitas vezes heróis trágicos e pessoas que não tinham um caráter tão bom assim. Eles eram exaltados pelos feitos e pelas glórias que eles obtêm, não necessariamente por moral e por demonstrarem ser boas pessoas. Aquiles mesmo é muito egocêntrico, muito soberbo, até por conta desse bagulho da galera sempre babar o ovo dele, ele é um semideus e tudo mais, ele sabe que ele é melhor que a maioria das pessoas ali, e ele nunca vai perder, assim como o antagonista Ryan. E eles têm não só esse paralelo, porque Ryan é um cara que também faz de tudo pela glória, assim como Aquiles. Aquiles não vai pra guerra por dever, ele vai por glória e depois por vingança. Ele é o maior homem que eu já vi. Eu não lutaria com ele. Por isso que seu nome nunca será lembrado. Mano Gomes, assim como o Ryan. O Jake, o que ele é parecido com Aquiles é o caminho de cegueira, aquela raiva que cega, que faz ele tomar decisões que ele não deveria tomar. É a omissão dele em um certo momento que faz ele perder uma pessoa muito importante pra ele, que no caso do Aquiles ele se omite da guerra por conta de uma desavença com o Agamenon, e o Patroclo, a alma gêmea dele, acaba morrendo. Não sei se isso quer dizer que... Eu acho que isso não quer dizer que ele é viado não, tá ligado? Tem uma explicação toda por trás, que é muito baitola, mas não quer dizer necessariamente que ele é homossexual. É uma conexão assim de... sei lá, irmãos, é muito forte. Sei lá, pergunta pro Thiago Braga, tá ligado? Como é que é essa conexão de alma gêmea com dos gregos ali, os guerreiros entre eles e um parceiro mais jovem. Eu não sei, mas enfim. Lembrando, minha cópia da Ilíada que eu tinha, eu perdi faz um tempo. Ou levaram, provavelmente levaram. E eu posso estar falando alguma coisa de uma maneira não tão precisa assim. Mas é isso, não vou ficar usando o chat pra lembrar. E eu não vou desenvolver muito de forma precisa e detalhada sobre o bagulho, porque eu vou ter preguiça na hora de editar, eu tenho certeza. Então eu quero deixar esse vídeo mais sucinto possível. Mas enfim, a diferença do Jake Tyler pro Aquiles clássico é que o Jake escuta, um mentor mais sábio, apesar dele ser debochado com o cara. E o Jake também tem uma bússola moral e ética muito mais bem estabelecida do que o Aquiles. Aquiles vai pra guerra por glória e depois por vingança. Jake vai pra guerra por um motivo bem mais nobre, defender o nome do pai e a própria honra também. Não é só por raiva que ele luta. E ele não luta por glória, ele até evita. Já o Ryan não, quando chega esse cara novo que tira a atenção dele, ele resolve tentar mostrar que ele é o cara. Ou seja, buscar glória em cima daquele cara. Posso acabar com você aqui e agora. Mas que graça isso teria? É um esporte de espectadores. Acha que poderia ganhar no beatdown? Eu ganhei. É pra isso que competimos. Aqui a gente vai ter um paralelo do Jake com o Heitor, na verdade. Porque Heitor é o cara que ele sabe que provavelmente ele vai arriscar muitas vidas do próprio batalhão. E mesmo assim ele vai, sabendo que Aquiles é um semideus. Ele comete um erro estratégico, ele se recusa a recuar. E quando ele vê que deu merda geral e a galera recuou, deixou ele sozinho, ele não vai voltar, porque além da vergonha de ter recuado, ele vai sofrer a vergonha de ter feito tudo aquilo pra nada, arriscado a vida de muitos do batalhão dele, e isso pra um príncipe era pior do que tudo. Então ele prefere morrer com honra, lutando, do que assim. Mas foi basicamente por teimosia
mesmo. E Echo. O Jake, a gente sabe que ele tem problema quando falam do pai dele e tudo mais, porque é uma ferida dele. Aí, pena o que aconteceu com seu pai. Bebida? Essa porcaria mata. Aqui tem um paralelo com o Aquiles antes de eu continuar o paralelo com o Heitor, porque por uma omissão do Aquiles, uma série de coisas é desencadeada que leva o Patroclo a ser morto pelo Heitor. E por vingança, por ódio, esse ódio que cega, o Aquiles volta pra guerra, depois de ter se omitido, né? Só pra buscar vingança contra o Heitor. O Jake, ele entra na guerra, vamos colocar assim, porque falam do pai dele. O Aquiles, claro que ele vai por conta do amigo, isso é nobre, pra meio que vingar o amigo. Só que o Aquiles não tá fazendo aquilo só pelo amigo, é por puro egoísmo também. Até porque foi o egoísmo dele que desencadeou o bagulho, foi uma omissão dele que desencadeou tudo aquilo. Pro Jake Tyler foi uma omissão dele que fez o pai dele acabar dirigindo bêbado, morreu e tal. Mas ambos lutam meio que pela honra de alguém. A parada do Aquiles é que ele luta mais pela própria honra também, mas de uma maneira muito egoísta. O Jake é mais por um motivo um pouco mais nobre. Voltando pro paralelo com o Heitor. O Jake, ele ia embora. Ele fez o que o Heitor não quis fazer. Ele aceitou a vergonha de ter ido ali, sendo enganado pela mina, e de recuar. Ele ia embora, mesmo sabendo que esse pai ia perder. Só que aí o Ryan fala do pai dele e ele entra na guerra. O Jake tava meio que debuffado ali, assim como o Heitor, pelos deuses. Só que o Jake era mais parada de skill issue mesmo. Assim como Aquiles era muito superior em habilidade e fora as paradas de semideus dele, o Ryan era muito mais habilidoso no MMA em luta do que o Jake. O Jake luta bravamente, ele é muito persistente. Isso vai ser mostrado mais e mais vezes durante o decorrer do filme. E o Ryan sempre demonstrando querer a glória, a atenção e tudo mais. Assim como Aquiles humilha Heitor na frente dos muros de Troia, pra todo mundo ver, o Ryan humilha o Jake. Isso acontece porque o Jake se recusa a recuar no momento que ele precisava. Mas o ritual de humilhação pode também ser trazido aqui como um paralelo. O do Aquiles é bem mais cruel e visceral, obviamente. Mas o ritual ainda é um ritual de humilhação na frente de todo mundo ali, por conta de raiva e glória. O Aquiles, na verdade, até perde um pouco da glória dele ao fazer tudo que ele fez com o Heitor, porque ele tava justamente com essa raiva cega. Que vai ser o principal ponto de diferença entre Jake e Aquiles. O Aquiles faz tudo pela glória, não é por dever, não é por moral. E mesmo assim, ele é considerado um herói. Os tempos mudaram, e só que Jake, que nem eu falei, tem uma bússola moral mais bem estabelecida e tudo mais. Então ele entra na guerra por vingança, raiva de novo, essa raiva que cega. Então ele vai treinar com Roca. É que vai ter a diferença. O Jake escuta, Aquiles não. Fênix fala com o Aquiles sobre seguir esse caminho, porque Aquiles já teve uma jornada, entre aspas, parecida. Ele sabe como seguir um caminho assim pode prejudicar a vida de uma pessoa, porque o Fênix já foi prejudicado por ele mesmo por conta disso. Só que o Aquiles, ele dispensa os conselhos de Fênix e é até arrogante com o mentor dele, diferente do Jake, que é sim um pouco arrogante, mas ele escuta, ele é mais humilde. E ele vai aos poucos absorvendo o que o mentor dele tenta passar pra ele. Aqui já é um ponto crucial para a diferença entre essas duas representações de Aquiles, a clássica e o protagonista do filme quebrando regras. Ele escuta e vai se colocando nos trilhos, aos poucos e com alguns tropeços, sim, mas ele vai tentando se ajeitar. Uma das coisas principais também é que Aquiles não sofre as consequências daquilo que ele faz. Outras pessoas sofrem e ele meio que não tá nem aí, até que chega na alma gêmea dele, Patroclo. Nem com a Briseida ele se importava, porque a mina era basicamente um espólio de guerra pra ele. Só que o Jake, ele sofre as consequências daquilo que ele faz e ele tenta consertar. Isso torna o Jake bem mais humilde e entende o caminho dele. Aquiles, só pro final dos cantos, vai perceber a vida que ele deixou pra trás. Aqui o Jake, ele percebe a vida que ele tá levando e a vida que ele pode ter, a vida que ele gostaria de ter. Então ele vai consertando as coisas, ele faz as pazes com ele mesmo, ele vai tentar consertar as coisas com o mentor, ele vai tentar consertar as coisas com a família e vai tentar consertar as coisas com a Barra, que é a loirinha lá, cagona. Ela seria uma espécie de Briseida aqui, só que dos tempos modernos. Ela tem voz, ela tem vontade própria, ela é uma pessoa, um indivíduo com direitos e tudo mais. Ela é um espólio mais pro Aquiles vilanesco, vamos colocar assim, que é o Ryan. Assim como a Briseida era pro Aquiles clássico. Quando a Briseida é tomada por Agamenon, o Aquiles fica de birrinha e se ausenta da guerra. A omissão dele que leva uma cadeia de acontecimentos até o Patroclo ser morto pelo Heitor. Só que, como eu falei, o Ryan é um Aquiles vilanesco. Aqui ele vê como se a Barra tivesse sido tomada pelo Jake. Mas ela só escolheu não ficar com ele por entender que o Ryan era uma pessoa ruim. E ao invés do Ryan ficar de birra, ele começa uma rixa mais pessoal ainda contra o Jake. Aquele momento de raiva cega começa a borbulhar, assim como começou com o Aquiles. Só que antes a raiva dele era direcionada a Agamenon, e depois foi pro Heitor. Ela não troca direto o Ryan pelo Jake. Ela entende o erro dela, só que
ela não é como se fosse só um bagulho pra ser passado de um pra outro. Ela ainda vai levar o tempo dela e uma conversinha com o Jake antes de escolher ele. E aqui é o ponto principal, a Briseida não escolhe, o Aquiles toma ela. Já aqui a Barra escolhe. É um filme adolescente, não é tão bem desenvolvido assim e tal. Não tem tanto tempo também pra desenvolver o romance, mas mesmo assim é bem mais válido. É que a gente consegue ver a parada do escudo de Aquiles se formando. Quando vai chegando pela reta final da Ilíada, o Aquiles ele tá sem arma e é dado uma arma dos deuses pra ele. Só que tem a profecia da mãe, aquela parada, se tu pega o escudo, tu vai morrer cedo, porém com glória, e se tu resolver voltar, tu vai viver uma vida longa, porém sem glória. Aquelas imagens do cotidiano são basicamente, olha a vida que tu tá deixando pra trás, tá ligado? As coisas que valem a pena. Será que vale mesmo isso só por conta de glória? Tu prefere seguir só o caminho da guerra, a cidade em chamas e tudo mais? E o Jake vai pelo caminho lutar por aquilo que vale a pena lutar. Ele luta aqui não só fisicamente, mas de outras maneiras pra formar uma vida que ele gostaria de ter, que vale a pena lutar por aquilo. O Ryan só sabe lutar com os punhos, ele só sabe de glória. Assim como Aquiles. O pai do Ryan é uma mistura de Agamenon com o próprio pai do Aquiles. Porque o pai do Aquiles, sem querer, ele meio que coloca uma ideia na cabeça do Aquiles de é melhor ir morrer com glória do que voltar sem ela e tudo mais. Foi o que eu entendi, pelo menos, do que citam sobre as falas do pai do Aquiles. O pai do Aquiles, pelo que eu lembro, não fala nada diretamente, como se ele estivesse em cena, assim, é citado por outras pessoas o que o pai dele fala. E é uma coisa mais ou menos assim. Só que o pai do Aquiles ainda era amoroso. O pai do Ryan não, ele é uma espécie de Agamenon. O Aquiles e o Agamenon tinham essa parada do Aquiles, ele acha que a glória é conquistada através dos feitos e habilidade e tudo mais. Agamenon acha que era tomando dos outros. Tá que Aquiles, de certa forma, quando ele papou com a família da Briseida e tomou ela, ele conquistou a força. Só que na visão dele ainda era por feitos e não por simplesmente ser um arrombado que sai tirando tudo dos outros, a força e só. Pra ele conquistou, não só tomou. Só que aqui o pai do Ryan é um Agamenon da vida. Ele acha que ele é foda só porque sim, e que ele merece tudo só por isso. E tem uma ideia toda torta. Quer ser o melhor? Então derrote o melhor. E colocando essa filosofia que foi passada meio que de forma torta pelo Aquiles, de só buscar glória e tudo mais e atenção, junto com a personalidade de Agamenon, no pai do Ryan, formou o psicopata perfeito. Só que o Ryan ainda é um paralelo mais parecido com Aquiles, por mais que ele seja muito vilanesco, do que o Jake. Apesar da perseguição do Ryan ao Jake, o Jake mesmo assim, quando ele começa a consertar a vida dele, ele fala, não vou mais pro beatdown. É isso que ele quer e dane-se. Eu tenho a garota, consertei minha vida e eu tô muito mais controlado, então tudo bem. Por um motivo bem mais nobre, que era vingar o amigo, o Aquiles foi pra guerra. E porque ele tava cego de raiva. Aqui, o Ryan, ele fica cego de raiva e vai pra guerra só porque algo foi tirado dele. E não foi o amigo, foi a garota troféu. E vamos ser sinceros, ele nem se importava tanto com ela, assim como Aquiles também não se importava tanto com a Briseida, né? Vamos ser sinceros. Só que o pior de tudo, a glória foi tomada dele. Que estão dizendo por aí? Calma. Que ele vence você, eu aposto. A galera tá falando que o Jake provavelmente consegue bater no Ryan. E Ryan não gosta disso. E ele entra por um motivo menos nobre na guerra, que é o paralelo mais parecido com o de Aquiles. Aquiles poderia ter lutado da maneira certa, pelas coisas certas desde o início, mas ele não quis. Isso levou a um caminho de autodestruição pra ele, assim como o Ryan tá levando agora. O Jake, desde o começo, luta pelas coisas certas, por mais que ele precise ir pra guerra, pra cidade em chamas, porque ele faz da maneira certa pelos motivos certos. E por isso ele tá num caminho de redenção e de uma vida melhor, diferente do Aquiles clássico da Ilíada. Seguindo o caminho de autodestruição de Ryan, ele vai... E tem outro paralelo aqui com o Heitor. Ele busca o Max, ele leva o maluco pra casa, ele humilha ele na frente de todo mundo. Só que lembra que eu falei que o Aquiles perde um pouco da glória dele ao fazer tudo que ele fez com o Heitor? A humilhação e tudo mais, não atender um pedido de um adversário mais honrado que tava pedindo o último pedido pra ele. Heitor pede pra ser entregado ao pai, que eles resolve humilhar ele, arrastando o corpo dele, fazendo um moleque de João Bobo, sei lá, uns bagulho bizarro. De novo, por causa daquela raiva cegante que ele tinha. Existe a raiva cegante, tá certo isso? Enfim, ninguém achou bonito. A galera achava Aquiles um puta guerreiro e tal, tinha um certo respeito, até medo dele. Só que aqui, geral achou paia. Ele perdeu a aura, mano. É um paralelo, assim, é imbecil, tá ligado? Mas sem meme, é um paralelo que funciona. Ele perdeu a aura, ele perdeu glória ao fazer o que ele fez com o Heitor. Não de derrotar ele, mas do de respeito com o corpo dele. Geral achou paia, assim como geral acha paia o que Ryan faz com o Max. Para! Santo Deus!
Deus, Ryan. E de novo ele deixa o moleque todo lascado, humilhado na frente da casa do Jake. Assim como o ritual de humilhação acontece com o Heitor na frente da casa dele, vamos colocar assim, que era Troia. Aí aqui tá selado o destino. O escudo de Aquiles, ele vem nesse bagulho. Se o Aquiles pega o escudo e vai pra guerra naquele momento, já tem a profecia. Ele escolheu aquilo. Ele vai entrar no caminho de autodestruição, basicamente. O Ryan usa esse escudo como uma ferramenta, uma arma só de destruição. O Jake usa como uma arma também de defesa. Ele vai pra guerra, pra cidade em chamas, mas ele vai fazendo pelo motivo certo e fazendo a coisa certa. É mesmo? Eu acho que tá fazendo o que ele quer. Quem vai ser o próximo? Você? O Charlie? Jake, não entrar na luta não é o mesmo que desistir. Beleza. Eu não vou fazer nenhum dos dois. Ele não se perdeu no meio do caminho. E assim vai levando um caminho diferente do Aquiles clássico. De consertar as coisas, de proteger. Proteger aquilo que vale a pena. O Jake tá lutando pra uma vida pela qual ele gostaria de voltar e pra proteger as pessoas. O Aquiles estava lutando só por raiva. Assim como o Ryan tá lutando só por raiva. Só que tem uma parada. Nos últimos cantos, o Aquiles, quando o pai de Heitor vai pedir o corpo do filho e fala, pensa no teu pai, Aquiles percebe que aquela glória toda não serviu pra nada. Ele estava longe de casa, ele ia morrer em breve. O pai dele poderia ser atacado a qualquer momento, ele não estava lá pra proteger. Ele não poderia voltar pro pai dele. A vida que é retratada do cotidiano no escudo de Aquiles. Ele perdeu a glória dele, ele desrespeitou um adversário que fez um último pedido pra ele e tudo mais. Tudo isso pra nada. Ele sempre buscou a glória e agora ele viu que ele tá vazio. Glória não era nada. E ambos choram. Aquiles claramente se arrepende, só que muito tarde, ele já estava condenado. O Ryan, ele não tem esse momento até o final do filme. Depois que já é tarde também, só que aqui, no caso, o Ryan não vai morrer, né? É um filme adolescente, calma lá também. Como o Jake faz tudo pelo motivo certo, da maneira certa e tudo mais, ele foi pra guerra pelos motivos certos, ele pegou o escudo, mas todo o caminho que ele tinha levado era de redenção, então ele fica bem no final. Mesmo lesionado, debufado, assim como o Heitor estava contra Aquiles, ele consegue derrotar o espelho maligno da personalidade de Aquiles, a contraparte dele. Um é o Aquiles que buscou redenção no momento certo, que era humilde. O outro era um paralelo mais próximo de Aquiles, da tragédia do que aconteceu com ele. O cara egocêntrico, só buscava glória, foi para um caminho de autodestruição e tudo mais. Jake, mesmo debufado, ele derrota o Ryan, subjuga ele, deixa ele submisso, só que ele demonstra ser uma pessoa melhor. Ele resolve ter misericórdia do Ryan, o que é humilhante. A misericórdia que Aquiles não teve com o Heitor. O Ryan tenta se aproveitar disso, mas ele é completamente humilhado, ele é derrotado na frente de todo mundo. Lembra que eu falei que o Aquiles percebeu tarde demais sobre a vida que ele não poderia voltar mais, sobre o pai dele, sobre as coisas que valiam a pena e ele não poderia mais aproveitar agora? Que a glória não serviu de nada, que aquela filosofia que ele seguia não serviu de nada, era muito vazio. Aqui o Ryan também percebe isso. Aquele aceno que ele dá no final do filme não é porque ele ficou bom do nada e tudo mais. Aqui fica bem mais claro. Ele teve o mesmo momento que o Aquiles do livro, só que o Aquiles do livro não tinha tempo para se redimir tanto. Ele não ia ficar vivo por muito mais tempo. O Ryan ainda pode, e ele pode ainda ser uma pessoa diferente. Só que diferente do pai amoroso que Aquiles tinha, o Ryan não tinha nada do pai dele, nada de valor. Por isso, parece que ele muda esse final. Não é que os dois são amiguinhos, é que o Jake demonstra ser uma pessoa piedosa, misericordiosa, diferente do Ryan. Dá um aceno pra ele falando, beleza, não vai apagar nada do que tu fez, mas pelo menos agora tu pode ser diferente. Porque nesse final aqui, quando o Ryan tá caído, ele, assim como Aquiles, percebe que aquela luta incessante por glória não era nada. Ele fez muita coisa que ele não deveria ter feito, e no final, não valeu de nada. Ele se humilhou, ele acabou sendo humilhado, de certa forma, assim como Aquiles se humilha a fazer tudo o que fez com o Heitor. A glória que ele tanto buscava não era nada. Ele não tinha nada mais de bom pra voltar. Assim como Aquiles não conseguiria voltar pra aproveitar as coisas boas da vida que ele tinha. Só que o Ryan não tinha nada de bom vindo do pai dele. Claro, ele tinha bens materiais, mas ele não tinha nada. A filosofia que o pai dele colocou na cabeça dele era quebrada. A luta incessante por glória era quebrada. No final, o Ryan não tinha nada. Ele não tinha nenhuma vida boa pra onde ele gostaria de voltar, diferente do Jake. Isso talvez tenha reconfigurado ele e feito ele virar gente na base da porrada e da humilhação, seguindo o caminho trágico, assim como o de Aquiles clássico. Só que o Ryan era o vilão do filme e tal, e não podia matar um adolescente nesse filme, então, né. Mas mesmo assim, os paralelos ainda estão lá. Ryan, que nem eu disse, é uma versão mais próxima do Aquiles clássico e da tragédia dele. Jake é um Aquiles se ele fosse seguir pelo caminho mais correto, se ele fosse mais humilde, se ele ainda sofresse pelas consequências daquilo que ele faz.
se ele não fosse tão mimado como um semideus desde sempre. Jake é um espelho de um caminho que Aquiles deveria e poderia ter seguido desde o princípio e talvez tivesse ajudado na jornada dele para que ela não fosse tão trágica quanto foi. A alegoria do escudo de Aquiles não é o único paralelo que esse filme consegue fazer. Deu pra sacar? Eu acho que, da forma que eu falei, não tá tão detalhada, mas também não tá tão superficial, então fica meio fácil de entender. E é muito louco que esse é um filme adolescente dos anos 2000, de luta. Não precisava ser tão bem escrito assim as coisas. Os paralelos não precisavam ser tão bem feitos. E claro que eu falar que, provavelmente vai ser bem melhor do que o Nolan vai fazer com a Odisseia, adaptando Homero, pode ser um exagero. Mas não tira o fato de, beleza, aqui os caras fizeram muito bem uma adaptação dos simbolismos e da história que o Homero produziu. Fora aqui, Christopher Nolan parece que tá indo pra um lado mais ideológico, da galera progressista meio militante, então tem grande chance dele fazer merda realmente. Então, até lá, de qualquer jeito, Quebrando Regra vai ser uma boa adaptação, pelo menos na minha visão, tá? Tu pode discordar e tu pode estar errado, te dou esse direito. Resolvi fazer um vídeo com um pouco mais de conteúdo aproveitável, não só por entretenimento, humor, piadinhas e tal, mas o conteúdo que agrega um pouco, tipo uma análise sobre um bagulho que tá ali inserido no filme, que é mais séria, um pouco mais filosófica e tudo mais. Só porque sim, de vez em quando dá vontade de fazer isso. Mas enfim, eu comecei a analisar o filme sob essa perspectiva e eu achei bacana a conclusão que eu cheguei, as coisas que eu consegui extrair. Espero que tenha sido de bom proveito pra alguém e é isso. Deus abençoe, fique com Deus, até a próxima. Tamo junto.